Angola, boa noite. Vamos conhecer os assuntos para hoje. O Hospital Geral do Luís atende diariamente entre 30 a 40 pacientes vítimas de acidentes rodoviários. Militantes do MPLA em Luanda e na Lunda Sul reforçam apoio ao presidente do partido, João Lourenço. Na RDC, o Ministro da Saúde assume que não há vacina para combater a epidemia de ébola no país. Do desporto, 1º de agosto perde no França-Dalo e fica mais longe da Liga dos Campeões de África. Extra e outras informações para acompanhar aqui no Girassol Jornal, edição de sábado. Começou agora. Outra vez, boa noite, Angola. Os pacientes de viação que envolvem mototaxistas dominam a estatística nos bancos de urgências. 30 a 40 pacientes acidentados com envolvimento de motociclos dão entrada diariamente no Hospital Provincial do Luís. Segundo o diretor clínico da unidade sanitária, a situação é preocupante, dada a gravidade com que muitos pacientes chegam ao hospital. Nós temos por dia 30, 40 acidentados por dia. Só que questão de acidentado é questão complexa. Nem todos às vezes chegam na nossa unidade. O que chega aqui são os mais graves, trazidos pelo INEMA ou pela própria população. Os doentes mais graves chegam aqui. Os que não são graves, que se resolvem, vão nas outras unidades, no centro, nos postos e outra unidade sanitária. Nesta altura, de acordo ainda com o diretor clínico Lando Nzuzi, o Hospital Geral do Luís carece de reforço do seu quadro de profissionais, dado ao número de pacientes que são atendidos diariamente na ordem dos 1000. Diariamente, o Hospital Geral do Luís recebe 1.200 pacientes por dia. É quase igual que o Hospital Geral de Luanda, mas quando você vem ver o quadro de recursos humanos, temos apenas 38% de recursos humanos olhando no nosso organigrama. Nos falta 62% dos recursos humanos. Essa é a nossa maior dificuldade. Em relação aos casos de abandono de cadáveres no hospital, o médico fez saber que 5 a 7 corpos são registrados pela instituição sanitária. Temos tido realmente alguns casos de abandono de cadáver. Não posso só dizer abandono, porque às vezes há casos que são trazidos aqui, trazidos para INEMA, encontrados que ficam também meses sem que ninguém venha reclamar. Então se considera na mesma como abandono, não a família que procura. Mas tem frequentemente isso se resulta. Nesse momento tem 5 a 7 corpos abandonados. Diretor clínico do Hospital Geral do Luís e os desafios da unidade de saúde de referência nas terras do Bago Vermelho. A falta de médicos especialistas, os mitos associados à profissão, bem como a aceitação no mercado de trabalho, figuram entre os principais desafios enfrentados pelos profissionais em medicina dentária em Angola. As informações, no caso, foram avançadas neste sábado em Luanda durante um workshop sobre a realidade da medicina dentária no país, que reuniu mais de 150 estudantes do ensino médio, universitário e do curso de estomatologia. Dados do Ministério da Saúde revelam que o país conta com apenas 800 médicos dentistas em todo o território nacional. O projeto Vitáfilo promoveu, neste sábado, na Mediateca de Luanda, um workshop subordinado ao tema do ensino médio ao ensino superior, desafios e realidade da medicina dentária. De acordo com especialistas que atuam no setor, entre os principais desafios enfrentados destacam-se a aceitação no mercado de trabalho, as crenças e mitos associados à profissão, bem como a insuficiência de profissionais especializados. Como aceitação no mercado,
porque a população ainda não está totalmente informada sobre a importância ou o impacto que a medicina dentária tem para a saúde geral do próprio organismo, bem como a qualidade de vida do paciente. E também porque nós somos angolanos, propriamente africanos, também enfrentamos desafios como questões culturais e que muito tem influenciado a aceitação desta área, a intervenção do profissional. Muitas vezes, por questões familiares, hábitos e costumes, crenças, muitos pacientes acabam tomando medidas que acabam agravando aquilo que é a saúde dentária. E quando chegam até nós, já é muito tarde. Porque temos um número de profissionais ainda reduzido e precisamos ter mais profissionais e a distribuição é desequilibrada. O encontro reuniu especialistas das áreas de odontologia, implantologia e cirurgia bucomaxilofacial e teve como objetivo orientar os mais de 150 estudantes do ensino médio e superior do curso de estomatologia sobre os desafios, avanços e retrocessos da medicina dentária em Angola. O que mais me surpreendeu foram os inúmeros casos de déficit na saúde bucal que nós fomos observando em muita gente. Nós víamos, porque nós realizamos também atividades comunitárias ao longo mesmo da formação, e víamos que ainda havia muita gente que fazia, por exemplo, a escovação com paus. E que isso gera um problema muito grande, porque os paus não têm as ditas cerdas preparadas propriamente para a escovação dentária. Além disso, nós víamos ainda muita gente que fazia uso de escovas dentárias para muitas outras pessoas, ou seja, uma mesma escova era utilizada para todas as pessoas de casa. Na ocasião, o médico dentista Benjamin Belo avançou que a cárie dentária e os cancros de cavidade oral representam as principais doenças diagnosticadas no país. As principais doenças que afetam o foro bucal são cárie dentária em destaque, que é a principal que afeta a maior parte da população, doenças periodontais em destaque, periodontite e gengivite, e tumores também. Para a prevenção é a consulta de 6 em 6 meses ou 2 vezes anualmente, em destaque a distração sem profilaxia. Quando a situação já se agrava, temos que avançar com restauração, tratamento de canal ou com extração dentária. A área do bucomaxilofacial é uma especialidade focada no diagnóstico e tratamento cirúrgico de doenças, traumas, lesões e deformidades da região da boca, maxilares, mandíbula e face. O cirurgião Agnello Lucamba destacou a necessidade de formação de mais especialistas nesta área. O desafio é amplo, infelizmente o nosso país ainda carece de muitos especialistas. Há necessidade de formar quadros que consigam dar resposta a esses pacientes que, num outro hora, eram completamente, não vou dizer abandonados, mas esquecidos. E principalmente as malformações em crianças e os pacientes com politrauma, que muitas das vezes não tinham profissionais para poder atender. Necessidade da formação desse pessoal, desses especialistas, por conta da grande demanda de pacientes que têm procurado cada vez mais os serviços de odontologias e de ortodontia. Uma delegação liderada pelo governador da província da Lunda Sul saiu às ruas de manhã deste sábado com forte mobilização humana numa ampla campanha de limpeza e saneamento básico. O governador da Lunda Sul liderou neste sábado uma ampla campanha de limpeza e saneamento básico nas ruas de Saurimo. A iniciativa visa melhorar a imagem urbana e reforçar a preservação ambiental no município. O saneamento básico é uma marca das nossas cidades. Eu estou-me a referir aos municípios de Saurimo, Cassengo e Monguês. E é uma marca que queremos continuar a preservar. Daí nos estarmos a envolver de forma pessoal para sinalizar à nossa população e aos nossos cidadãos de que o saneamento básico deve ser uma preocupação de todos nós. Cada um de nós, na circunscrição em que vive, deve ter a preocupação de continuar ou de contribuir para um bom ambiente, porque disto não só vem a comodidade de todos nós que usufruímos destes espaços, mas também é um contributo que fazemos à nossa saúde pública. Como sabemos, algumas doenças que infelizmente ainda graçam na nossa sociedade derivam da insuficiência do saneamento básico ou muitas das vezes do descuidado com a limpeza e com a higiene. A entidade
apelou ainda à participação da população, defendendo que a preservação do meio ambiente é uma responsabilidade coletiva. Exemplo em que o governador se envolve pessoalmente, governadores e outros colegas, outros administradores, outros serviços. Vimos aqui os nossos colegas das Forças Armadas. Portanto, é esse exemplo que queremos dar à sociedade. O ambiente e o saneamento básico deve ser uma preocupação de todos nós. A diretora provincial do Ambiente desencorajou práticas de poluição, sobretudo o descarte de lixo nas vias públicas, apelando a uma maior consciência cívica na conservação dos espaços públicos. Nós temos visto esta situação, principalmente nos contentores, não é? Onde é depositado os resíduos com fumaças, a fazerem o depósito incorreto. Então nós temos sempre passado a mensagem, a importância de fazer o depósito corretamente nos locais certos, que são os contentores ou nos cestos de depósito de resíduos. A Miss Lunda Sul destacou a importância da iniciativa, considerando que as ações do gênero contribuem para a melhoria do ambiente e da qualidade de vida da população. Portanto, sim, começarmos a olhar para aquilo que é uma cidade limpa. Nós sabemos que Saurimo é uma cidade que já esteve no ranking das melhores cidades a quando de limpas. Então, para que nós mantenhamos este título, é necessário que cada um de nós contribua de forma positiva. E uma delas é participando em campanhas como estas, que promovam aquilo que é o bem-estar comum. A campanha reuniu instituições públicas e privadas numa ação conjunta voltada ao reforço do saneamento básico e à promoção da preservação ambiental. As empresas prestadoras de serviços via satélite que atuam no mercado angolano reduziram os seus custos operacionais como resultado do funcionamento gradual do Angosat 2. Os dados foram avançados pelo diretor do Centro de Controlo de Emissão de Satélites da Funda, a quando do lançamento de pontos de internet gratuita para os estudantes da Universidade Quimpavita, no Uís. A Universidade Quimpavita, na província do Uís, dispõe atualmente de um novo serviço de internet gratuita com maior velocidade de navegação resultante da operacionalidade gradual do Angosat 2. Trata-se de pontos de acesso de internet gratuita que, na visão dos estudantes, vai facilitar os trabalhos de pesquisa científica. Por sua vez, o reitor da Universidade, Pedro Vita, sinalizou que, com o atual serviço de internet disponibilizado na instituição de ensino superior, os trabalhos científicos serão revolucionados. O reforço da internet na Universidade de Quimpavita vai de que maneira revolucionar, de que maneira ampliar o nosso trabalho em termos de investigação científica, em termos de ensino e aprendizagem, bem como o trabalho administrativo. E o diretor do Centro de Controlo de Emissão de Satélites da Funda, Amaro João, avançou que as empresas que atuam no mercado angolano e prestam serviços por satélite reduziram os custos operacionais com a utilização do Angosat 2. Isto será feito via Angosat 2. Este é um exercício que já foi também em outras universidades, tal como em Luanda, Malães, e vamos continuar a perseguir esse objetivo. E hoje, todas as empresas que prestam serviço de comunicação via satélite em Angola usam o satélite Angosat 2. E o que nós vimos hoje é que elas reduziram parte dos seus custos operacionais, porque no passado estas empresas compravam este serviço de comunicação via satélite a países estrangeiros e isso envolvia a aquisição de divisas e toda uma série de processos administrativos que, comprando a capacidade no Angosat 2, eles terão de ter esses encargos. O responsável adiantou também que, neste momento, decorrem ensaios com a Namíbia e África do Sul para a compra dos serviços do satélite angolano. Sim, nós estamos agora a fazer um ensaio com a Namíbia e a África do Sul. É muito bom. O progresso é muito satisfatório e contamos a fazer isso com mais países da região austral, porque faz parte da estratégia do GGPN e do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, levar os serviços do Angosat a toda a região da SADC. Angosat 2 leva a serviços de internet gratuita
à Universidade Kimpavita, na província do Uíge. Em Benguela, o jurista Milton Edgar Kafuloma desafia os operadores do direito à reflexão em torno da figura do assistente nas diferentes peças processuais ao colocar ao dispor da comunidade académica a obra intitulada O Assistente na Ação Penal, Constituição, Estatuto Jurídico Processual e Intervenção, apresentado na última sexta-feira. Trata-se de uma obra que pretende elucidar a importância da figura do assistente nos processos judiciais, sobretudo na fase preparatória, e recorda o papel essencial que este desempenha no decorrer da preparação dos processos, tal como elucidou o autor da obra, assistente na ação penal, Constituição, Estatuto Jurídico Processual e Intervenção, apresentado nesta sexta-feira no Salão Nobre da Administração Municipal de Benguela. Procuro também falar sobre o Estatuto Jurídico do Assistente na relação jurídico-processual penal. Falo dos poderes de intervenção do assistente, dos deveres que tem um assistente e levanto aqui questões que muito pouco exploradas ainda na nossa doutrina nacional. Uma delas tem que ver com a relação entre o assistente e o Ministério Público. O nosso legislador de 2020 colocou o assistente como auxiliar do Ministério Público. E a ideia que fica na mente de qualquer um que lê o Código de Processo Penal é de que a atuação do assistente no processo penal é subordinada em todas as circunstâncias ao Ministério Público. Eu procuro desconstruir essa narrativa, procuro desconstruir esse pensamento, mostrando que em determinadas ocasiões, apesar do assistente ser auxiliar do Ministério Público, o assistente pode assumir posições que não vão de encontro com aquilo que é a atuação do Ministério Público. O momento de apresentação da obra, direcionado a académicos e operadores do direito, contou com a presença de várias figuras, com destaque para a presença do Subprocurador-Geral da República em Benguela, que fez menção sobre a figura do assistente na instrução de processos. O que o autor procura levantar no seu livro é se o assistente é um mero auxiliar do Ministério Público, se não tem poderes autônomos. E procurou provar, com a sua obra, que o assistente não é um mero auxiliar. Tem poderes autônomos de fazer valer as suas posições no processo, ainda que estas posições contrariem ou choquem com aquilo que são as posições do Ministério Público. Para muitos, o autor da obra é um exemplo dado o contributo na academia e enaltecem o seu papel no esclarecimento, a importância da figura nos processos judiciais. O nosso autor vem naturalmente a desconstruir esta narrativa na medida em que concede maior visibilidade e assim também uma outra roupagem e imagem da figura tanto do assistente na ação penal. Ele vem a considerar o assistente na ação penal como um verdadeiro colaborador, como uma figura fundamental e indispensável, no sistema de justiça angolano. Natural do município de Lubito, o jurista Milton Edgar Kafuloma, com várias formações acadêmicas no ramo do direito, é professor universitário em várias instituições em Benguela e coloca no mercado a obra Assistente na Ação Penal, Constituição, Estatuto Jurídico Processual e Intervenção, direcionada à comunidade académica e operadores do direito. O representante permanente de Angola junto das Nações Unidas, embaixador Francisco José da Cruz, referiu que as recentes perturbações nos fluxos de energia e de abastecimento expuseram, uma vez mais, as vulnerabilidades estruturais dos países em desenvolvimento, particularmente em África. O diplomata falava na reunião especial do Conselho Económico e Social sobre a salvaguarda dos fluxos de energia e abastecimento, subordinada ao tema Apoio ao Desenvolvimento Global através da cooperação internacional. A iniciativa teve como objetivo abordar as perturbações críticas e contínuas nas cadeias de energia e de abastecimento, que estão a causar impactos globais significativos no comércio,
na segurança alimentar e na estabilidade macroeconômica. Para o embaixador Francisco José da Cruz, o aumento dos preços da energia, as pressões inflacionistas, as perturbações no mercado e na logística e o crescente endividamento continuam a afetar as economias e o cotidiano das nossas populações. O diplomata referiu que para Angola a salvaguarda dos fluxos energéticos e de abastecimento está fundamentalmente ligada ao desenvolvimento, à industrialização, à segurança alimentar, à erradicação da pobreza e à estabilidade regional. Na sua comunicação, sinalizou que, enquanto produtor de energia africano, Angola reconhece a importância de assegurar mercados energéticos estáveis e fiáveis, promovendo simultaneamente uma transição energética justa, equilibrada e inclusiva, que tem em conta as realidades nacionais e as prioridades de desenvolvimento. A nível regional, assinalou que o país considera que o reforço das infraestruturas e da conectividade é essencial para aumentar a resiliência face às futuras perturbações globais. Neste contexto, o embaixador Francisco José da Cruz destacou a importância estratégica do Corredor do Lobito como uma iniciativa africana concreta destinada a melhorar a conectividade regional, a facilitar o comércio e a apoiar a integração econômica em todo o continente, em consonância com os objetivos da área de livre comércio continental africana. O embaixador reafirmou o compromisso de Angola em trabalhar em prol de soluções práticas e cooperativas que reforcem a resiliência, promovam o desenvolvimento sustentável e garantam que nenhum país fique para trás. A embaixadora de Angola na China, Dava Ringot Allen, orientou na última sexta-feira em Beijing a primeira reunião de concertação diplomática e consular com o objetivo de analisar os principais documentos da ação diplomática. O encontro, que contou com a participação dos cônsulos gerais de Hangzhou e de Macau, de ministros conselheiros e diplomatas angolanos na China, aprovou o Plano de Atividades 2026-2027, documento que identifica e valoriza as ações que materializam os interesses estratégicos de Angola, com o objetivo de conferir maior funcionalidade às atividades previstas e reforçar as relações de cooperação bilateral, promover o comércio e os investimentos, bem como oferecer serviços consulares eficientes aos cidadãos angolanos residentes na China. O plano estabelece os principais eixos de atividades a desenvolver no período em referência, nomeadamente o eixo diplomático-político, que prevê a realização de atividades que concorrem para aprofundar as relações bilaterais, o eixo diplomático-económico, que visa definir as ações que visam fortalecer as relações económicas, aumentar o comércio bilateral, promover investimentos e criar oportunidades para empresas nacionais e na China, no caso. E por último, o eixo diplomacia consular, que visa melhorar e contribuir para a prestação de serviços consulares de alta qualidade e ainda apoiar os cidadãos angolanos na China. O primeiro secretário do MPLA na província de Luanda considerou hoje que a liderança do presidente João Lourenço tem apresentado soluções concretas e com impacto na vida da população angolana. Luís Nunes fez estas declarações durante o ato político de massas de apoio à liderança de João Lourenço, ato presidido pela vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa. Diante dos militantes da maior praça política do país, a vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, descreveu João Lourenço como um líder com elevado sentido de Estado e incansável na busca de soluções para os problemas sociais da sua população. Este é o nosso líder. Portanto, não podia ser diferente. Porque é um líder que abraça o seu povo. E hoje este povo decidiu abraçar também o seu líder. Portanto, camarada presidente, avança, líder.
Por sua vez, o primeiro secretário do partido em Luanda afirmou que quem tem a base sólida, os resultados não aparecem de um dia para o outro e muito menos são imediatistas, considerando que a liderança de João Lourenço tem apresentado soluções concretas e impactantes na sociedade, nos mais variados setores. São visíveis os ganhos de Angola. Temos visto dia após dia um país mais organizado, mais respeitado internacionalmente, mais preparado para enfrentar os desafios conjunturais, que em abono da verdade são muitos, mas mesmo muitos. Mas a liderança do camarada presidente João Lourenço tem-se revelado firme em busca de soluções concretas e impactantes nos mais distintos setores da vida das nossas queridas populações. Hoje temos mais programas sociais, mais investimento na saúde, na educação, em infraestruturas, maior aposta na juventude, nas mulheres, na agricultura, na produção nacional, na construção de vias de comunicação, na descentralização administrativa, bem como na aproximação do Estado às nossas populações. A presença dos milhares de militantes no ato político de massas foi a prova de que os destinos das grandes organizações se constroem com estabilidade, responsabilidade e visão firme, afirmou Luís Nunes. Sob o flutuar da bandeira do glorioso MPLA, reunimos-nos para solidificar com orgulho a nossa filiação ao Partido da Independência, da Paz, da Reconciliação Nacional e da Construção Permanente de Angola. Uma força histórica enraizada no nosso povo. Uma estrutura de resistência, de luta e de compromisso nacional. Estiveram presentes no ato político de massas membros do secretariado do Birro Político, do Comitê Central e da direção do partido MPLA, na província de Luanda. Milhares de militantes e simpatizantes do MPLA marcaram presença no ato político de massas em apoio ao presidente João Lourenço, presidente do partido MPLA, na Cidadela Desportiva. O ato foi antecedido de uma marcha dirigida pelo primeiro secretário da província de Luanda, Luís Nunes, marcada por manifestações de unidade e mobilização política. Do cemitério da Santa Ana até a Cidadela Desportiva, militantes, amigos e simpatizantes do partido no poder, provenientes de diferentes municípios de Luanda, percorreram cerca de 2 quilómetros, exibindo bandeiras, cartazes e mensagens de encorajamento à gestão do seu presidente do partido, João Lourenço. Dos municípios do Rangel, Maianga e Cacoaco, os seus primeiros secretários levaram para a marcha de apoio ao presidente dos camaradas a força e convicção da vitória nas eleições de 2027. Aos municípios do Rangel, que têm visto nos últimos anos grandes projetos a serem executados no nosso município, no domínio das infraestruturas, da ação social, e para nós, enquanto militantes e municípios do Rangel, portanto, viemos para aqui dizer mais uma vez, camarada presidente, muito obrigado, continua a trabalhar, estamos contigo e, portanto, acreditamos que com essas ações que estamos a fazer a nível do nosso município, quer a nível do político como a nível social, temos a certeza que em 2027, os municípios do Rangel vão renovar a sua confiança ao MPLA, garantindo assim uma vitória nas eleições de 2027. Nós viemos apoiar o nosso líder, nosso presidente, o camarada João Lourenço, para poder continuar a exercer as funções no partido como tem feito até agora, porque tem feito muito bem o seu trabalho e nós, enquanto militantes, nos orgulhamos, e principalmente porque o camarada João Lourenço é militante da Maianga e por essa razão a Maianga está aqui em peso para apoiar incondicionalmente o nosso líder, o camarada presidente João Lourenço. Cacoaco hoje é um verdadeiro bastião do MPLA em Luanda. É um município que está mobilizado. Hoje há mais participação dos militantes nos atos políticos, há mais vontade dos militantes participar. Significa que o povo de Cacoaco está com o MPLA e o camarada presidente João Lourenço.
2027, Cacoaco vai bater as eleições. E os jovens fizeram-se ouvir pela primeira secretária provincial da Organização Juvenil dos Camaradas, Jéssica Romero, que sinalizou a mobilização, firmeza e união em defesa do líder e da bandeira que carregam no peito. Quando a juventude se une, nenhuma força consegue travar a sua determinação. Temos consciência que os desafios que ainda enfrentamos, mas esta juventude está preparada e determinada a continuar a trabalhar para um futuro melhor. Camarada vice-presidente, transmita ao camarada presidente que quem tentar terá de passar primeiro pela juventude da província de Luanda. Por sua vez, a OMA reafirmou lealdade ao presidente do partido, João Lourenço. Evidenciou igualmente a continuidade na luta contra a vandalização dos bens públicos, violência doméstica e violação de menores. Conta com a OMA, camarada presidente. Somos mães, irmãs, filhas, esposas, companheiras, amigas e, sobretudo, conselheiras. Estaremos prontas para o ajudarmos a resolver os problemas que afligem as comunidades. O ato de massas terminou com um momento cultural, com a atuação de artistas consagrados do mercado angolano. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal. Temos todo o interesse em mantê-lo sempre bem informado. O ministro da Saúde da República Democrática do Congo alertou hoje que a nova estirpe do vírus, ébola, tem uma taxa de mortalidade muito elevada e acrescentou não existir ainda vacina nem tratamento específico. Ao falar numa conferência de imprensa na capital congolesa, Kinshasa, o ministro Samuel Roger Kamba acrescentou: não existe vacina nem tratamento específico para combater esta variante que tem uma taxa de mortalidade muito elevada que pode chegar aos 50%. O surto de ébola na província de Ituri, no leste da RDC, já causou 80 mortos, de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde congolês, citado pela agência de notícias espanhola EFE. Foram reportados 246 casos suspeitos e 80 mortes, das quais 4 testaram positivo, afirmou o ministro Samuel Roger Kamba. Num comunicado divulgado na última sexta-feira, citado pela EFE. A doença foi localizada nas cidades de Huacapara e Bunia. O Papa Leão XIV vai realizar uma visita de Estado à França de 25 a 28 de setembro, a primeira de um sumo pontífice ao país desde há 18 anos, anunciou hoje o Vaticano em comunicado. O Papa Francisco já tinha deslocado 3 vezes ao país, em Estrasburgo e Marsella e na Córcega, mas nunca tinha aceitado realizar uma visita de Estado oficial de dimensão nacional. Depois de Espanha, em junho, esta visita confirma o regresso do Papa americano a países europeus cuja história está intimamente ligada ao catolicismo e que se encontram em processo de descristianização e ilustrando a vontade da Igreja de dialogar, apesar das crescentes divisões em diversos temas éticos e políticos. Este anúncio surge na sequência do convite do presidente da Conferência Episcopal Francesa, o cardeal Jean-Marc, apoiado pelo presidente Emmanuel Macron, durante o seu encontro com o Papa Leão XIV no Vaticano em abril. Seguimos com a informação aqui. A gala dos prémios Angola Comunica 2026 será realizada no dia 29 deste mês, numa unidade hoteleira em Luanda. A informação foi avançada na última sexta-feira em conferência de imprensa pelo diretor-geral do projeto, José Lima da Silva, que na ocasião destacou que as votações iniciam às 0 horas de segunda-feira. Os prémios Angola Comunica contemplam mais de 50 categorias.
distribuídos em institucional, profissional e conteúdos. O diretor-geral do projeto, José de Lima da Silva, esclareceu que os vencedores nos prémios serão encontrados por votação pública, iniciadas às 0 horas de segunda-feira, e cuja gala está agendada para o dia 29 deste mês. As votações serão feitas exclusivamente no site oficial do Angola Comunica, que é www.angola-comunica.com, a partir do dia 18 à meia-noite, e a gala será realizada no dia 29 de maio, às 20 horas, no Hotel Royal Plaza. Por sua vez, o secretário para as Tecnologias de Informação e Comunicação da AGECO, Xavier Antônio, felicitou a iniciativa e enalteceu a categoria de jornalismo econômico pelo seu papel na análise, interpretação e divulgação das dinâmicas que influenciam o desenvolvimento do país. A AGECO felicita calorosamente a organização dos Prêmios Angola Comunica pela iniciativa que já vem se afirmando ao longo dos anos, contribuindo assim para a valorização da comunicação social em Angola. Aproveitamos também para enaltecer a categoria de jornalismo econômico, mais uma vez, pelo seu papel na análise, interpretação e divulgação das dinâmicas que influenciam o desenvolvimento do país. Xavier Antônio realçou igualmente o seu compromisso de unir a classe através da formação contínua, defender os seus interesses profissionais e contribuir para uma imprensa mais especializada, independente e responsável. A AGECO, organização representativa dos profissionais do jornalismo econômico, reafirma assim o seu empenho de continuar a trabalhar de forma afincada para estimular, valorizar os colegas da área econômica através da formação e capacitação em fóruns como banca e finanças e outros segmentos, capacitando assim jornalistas em todo o país. A gala dos Prêmios Angola Comunica 2026 será realizada a 29 deste mês em Luanda. Encerrou hoje na província do Uís a Feira de Inovação Tecnológica com um saldo de 11 milhões de kwanzas arrecadados durante os 2 dias de exposição. 3 categorias foram premiadas, com destaque para o projeto de segurança de minas subterrâneas e drenagem urbana. Diz as Sagradas Escrituras: ensinai o menino no caminho em que deve andar, para que quando cresça não se desviar dele. Dito isto, podemos dizer que o pequeno Filipe, de 11 anos e a frequentar a 7ª classe, está a ser bem instruído e a ganhar o gosto pelas tecnologias. Vencedor da categoria Revelação, Filipe, que é órfão de pai e mãe e que recebe apoio e proteção do Centro Tecnológico e de Singulares, sonha em ser o primeiro angolano a criar um veículo. Na feira eu trouxe uma motocross. A motocross foi feita com materiais reciclados. Utilizei tubos e alguns plásticos, parafuso e também alguns ferros. Quando eu crescer, eu quero ser engenheiro de mecânica, construir a primeira moto da Angola, ou o primeiro veículo. Às vezes tem sido muito difícil para mim e para todos, que são também órfãos de pai e mãe como eu, mas eu estou muito grato para todos que me acolheram. Eu peço muito obrigado. Nesta que foi a 4ª edição da Feira de Inovação Tecnológica, 3 categorias foram premiadas, sendo que a grande vencedora recaiu para o projeto de segurança de minas subterrâneas e drenagem urbana. Um dos principais motivacionais para participar nessa feira foi o diretor Rui, que acreditou no nosso potencial e nos motivou que para a realização do projeto foi os frequentes acidentes que acontecem no ambiente subterrâneo. Desde o princípio, as coisas não foram nada fáceis. Tivemos dias ruins, de tal maneira que também tivemos dias bons, dias em que nós estivemos motivadas.
A maior dificuldade que é para a execução desse projeto foi a procura de materiais, porque nós íamos em algumas lojas e o pessoal ficava a questionar o que nós queríamos na realidade, se na realidade era mesmo isso que nós queríamos. Essa foi a maior dificuldade, a procura de equipamentos que é para a realização do nosso projeto. Entretanto, o diretor do Infose, André Pedro, apelou aos pais e encarregados de educação a incentivarem os seus educandos a frequentar a escola para o país atingir a excelência de quadros. Somos conhecidos pela excelência matemática e física. E, por sinal, as duas ciências que me orientam qualquer tipo de ciência é baseada em matemática e física. Não queremos perder esse posto de sermos os primeiros em matemática e física. Queremos continuar e esse é um pedido especial que nós fizemos aos papais e às mamás, para que na hora dos nossos filhos irem para a escola, apoiem-os, não os levem à lavra, porque só com um povo devidamente formado e com conhecimento de ciência profundo poderá desenvolver o IJ e poderá desenvolver a nossa Angola. E o diretor do Centro Tecnológico do IJ, Virgílio Cordeiro, que avançou os próximos objetivos, fez saber que durante os 2 dias de feira foi possível arrecadar um montante de 11 milhões e 500 mil kwanzas. O balanço é positivo porque pela primeira vez conseguimos arrecadar nessa feira 11 milhões e 500 mil kwanzas com vendas de produtos, com assinaturas de vários protocolos de cooperação e também com várias prestações de serviços que aconteceram nesses 2 dias. Também conseguimos, nesses 2 dias, juntar um grupo de crianças e adolescentes, jovens e adultos, para trazermos propostas de soluções com destaque para a agricultura, atendendo o nosso lema, que é do campo ao digital, o papel das startups no desenvolvimento do agronegócio. Nós pensamos que chegou a hora de usarmos as novas tecnologias de informação e comunicação para contribuirmos na produção nacional. O encerramento da 4ª edição da Feira de Inovação Tecnológica do IJ ficou igualmente marcada com homenagens aos profissionais da comunicação social pela cobertura do evento. Angola chora a morte do saxofonista Nanuto, ocorrida nesta semana em Portugal, vítima de doença. A partida do músico empobrece ainda mais uma área artística que conta com poucos executantes no país. O ministro da Cultura, Filipe Zau, considera que a morte de Nanuto deixa um vazio significativo, sobretudo na secção dos instrumentos de sopro da música angolana. De nome próprio António Manuel Fernandes, Nanuto foi um saxofonista de renome e que se destacou pela sua carreira a solo no panorama musical. Nascido em 1957 no Sambizanga, aqui em Luanda, o artista iniciou o seu percurso musical na Casa dos Rapazes de Luanda, onde começou por tocar bateria. Aos 9 anos, trocou o instrumento pelo clarinete. Nanuto faleceu em Lisboa, vítima de doença aos 68 anos de idade. Em reação, o ministro da Cultura, Filipe Zau, que também é músico, manifestou profundo pesar pela morte do artista. Para o ministro, a notícia da morte do instrumentista caiu como uma bomba e deixou todos consternados. Nanuto foi uma pessoa que eu conhecia há muitos anos, ainda no tempo em que ele tocava no Fapla Povo. Depois tive a possibilidade do meu primeiro disco ele gravar comigo em 1996 e ter tido várias intervenções com vários músicos, portanto era um freelancer, mas sobretudo era um dos poucos saxofonistas que nós tínhamos de grande qualidade. Portanto, o Nanuto era um indivíduo formado na Casa Pia e que evoluiu, teve as suas formações, evoluiu muito também junto do Luís Moraes, junto da música cabo-verdiana, que ele também na altura seguia muito uma linha do Luís Moraes, mas sobretudo era uma pessoa ótima, uma pessoa fantástica, de bom trato como pessoa, de boa qualidade musical, participou com
colegas, com muitos artistas, e, portanto, é com grande tristeza, porque ninguém sabia sequer que ele estava doente ou o que teria acontecido, e não sabemos bem. Para o músico Dom Caetano, partiu para a eternidade o dono do melhor sopro em Angola. Que Deus o tenha e que a terra para ele seja leve, e aos seus familiares, os meus mais profundos sentimentos de pesar. Eu conheci Nanuto, eu teria os meus 15, 16 anos, porque ia tomar banho na praia da Rota. Reconhecido como um dos primeiros saxofonistas africanos a ousar seguir uma carreira a solo, ao longo da sua trajetória, Nanuto estudou música em Portugal, Cuba, Estados Unidos da América e na República Dominicana, tendo também realizado diversas digressões internacionais para atuações e formação. Nanuto construiu uma discografia marcante com álbuns como Marés, de 1996, Quizofado, 2000, Luandei, 2005, Biza, 2009 e Chimbica, lançado em 2012. O seu trabalho mais recente foi Gato Viju, lançado em novembro de 2021, assinalando assim o seu 5º álbum a solo após um intervalo de uma década. A sua sonoridade caracterizava-se pela fusão de estilos como samba, quilapanga, afrobeat e bossa nova. Ao longo da sua carreira, colaborou com artistas internacionais, incluindo nomes de destaque dos países africanos de língua oficial portuguesa PALOP, residentes em Portugal, bem como figuras consagradas como Pablo Milánez, Luís Represas, Martinho da Vila, Simone, Daniela Mercury e Leci Brandão. Para nós fica o grande contributo que teve para a nossa cultura. Vamos fazer agora mais uma pausa, voltamos logo a seguir com mais atualidade. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Girassol Jornal. Continuamos com todo o interesse em mantê-lo informado. O 1º de agosto está mais distante da Liga dos Campeões Africanos de Futebol, depois da derrota por 0-1 na tarde deste sábado, no estádio França Andalo, diante do Cabos-Corpo do Palanca. A partida contou para a 28ª jornada do Girabola. O jogo de maior destaque da ronda 28 sorriu para a equipa visitante, o Cabos-Corpo do Palanca, que ao longo dos primeiros 45 minutos não teve muita produtividade frente ao 1º de agosto, que jogava no seu França Andalo. Mesmo com maior volume de jogo para os militares, o encontro entre as duas equipas terminou empatado a 0 na primeira parte. Na segunda, o 1º de agosto e o Cabos-Corpo do Palanca fizeram Palanca, que assistiu Ben Arfa, que atirou para o golo que garantiu os 3 pontos para a turma da Rua F do Palanca. Nas reações, Felipe Nzanza, técnico do 1º de agosto, reconheceu que a sua equipa não é a mesma desde a fatídica novela FAF, Petro de Luanda e 1º de agosto. Um breve análise desse campeonato, penso que o basculou, penso que no momento que nós não jogamos com o Petro. Depois do Petro vem mais problema. Guinardo ficou fora da época, o Robson ficou fora da época, por lesões. O Neblu saiu. Eu penso que depois do jogo do Petro aconteceu muitas coisas que basculou mesmo a equipe, mas futebol é isso. Não podemos chorar no jogador que nós estamos. A equipa, temos 30 jogadores que saíram. De princípio são os influentes da equipa, mas não podemos chorar. Leonardo Neiva, no Cabos-Corpo do Palanca, valorizou o esforço da sua equipa, sobretudo na segunda parte do encontro. Boa tarde. O importante hoje foi a vitória, 3 pontos na casa do adversário. Um adversário fortíssimo, uma equipa fortíssima. Muito consistente. Então a primeira etapa nós conseguimos sofrer. A equipa do Agosto realmente se impôs em campo, jogou melhor com o posse de bola e nós sofremos.
conseguimos levar o empate para o intervalo, 0-0. E na segunda etapa tivemos ali a felicidade de fazer logo um golo. E depois a questão da expulsão, né? Dificultou um pouco para a gente, mas a gente conseguiu sofrer, né? Com o resultado de 1-0, o Cabos Corpo de Palanca soma agora 38 pontos na classificação, ao passo que o 1º de agosto continua na terceira posição da prova com 53 pontos e agora muito distante da Liga dos Clubes Campeões africano para a próxima temporada. A Seleção Nacional de Sub-17 busca os 3 pontos diante da Tanzânia no CAN que decorre em Marrocos. A partida acontece neste domingo às 14 horas para a segunda jornada do Grupo C na Academia de Futebol Mohamed VI. Depois do empate consentido frente ao Mali, os palanquinhas voltam a jogar neste domingo contra o líder do Grupo C, a Tanzânia, que chega para este encontro moralizada depois da vitória sobre os Mambas por 3-0. Já os palanquinhas entram com o objetivo de conquistarem os primeiros 3 pontos da prova. Angola e Tanzânia já se defrontaram em 2 ocasiões, com uma vitória para cada conjunto. Os palanquinhas sabem que só a vitória interessa e poderão usar a disciplina tática e transições rápidas como armas para levar de vencida o adversário. Os tanzanianos prezam o ataque rápido, são agressivos e muito verticais. O conjunto tanzaniano, no jogo contra Moçambique, mostrou intensidade desde os minutos iniciais, explorando bem as transições ofensivas e a velocidade pelos corredores, pontos que o combinado nacional deverá ter em conta. A partida Angola-Tanzânia acontece na Academia de Futebol Mohamed VI, neste domingo às 14 horas. A Tanzânia lidera o Grupo C com 3 pontos. Em segundo lugar está o Mali com 1. Angola figura na terceira posição, também com 1 ponto, enquanto Moçambique é o último classificado sem qualquer ponto. Sam Nujoma, primeiro presidente da Namíbia, é a nossa personalidade da semana. Samuel Shafishuna Daniel Nujoma nasceu a 12 de maio de 1929 em Tunda, Namíbia, e morreu de doença em Windhoek, capital namibiana, 8 de fevereiro de 2025. Sam Nujoma, que viveu 95 anos, foi um revolucionário namibiano, ativista anti-apartheid e político que serviu 3 mandatos como o primeiro presidente da Namíbia de 1990 a 2005. Nujoma foi membro fundador e o primeiro presidente da Organização do Povo do Sudoeste Africano, SWAPO, em 1960. Em 1959 foi cofundador e primeiro presidente da Organização do Povo de Ovambolândia, OPA, uma organização nacionalista que defendia a independência da Namíbia. Em 1960 fugiu e exilou-se na Tanzânia. Nujoma desempenhou um papel importante como líder do movimento de libertação nacional da luta pela independência política da Namíbia do domínio sul-africano. A OPO foi renomeada SWAPO em 1960. Nujoma fundou o Exército Popular de Libertação da Namíbia, PLAN, em 1962 e lançou uma guerra de guerrilha contra o governo do apartheid da África do Sul em agosto de 1966 em Omugologombache. A Namíbia conquistou a independência da África do Sul em 1990 e realizou as suas primeiras eleições democráticas do mesmo ano. A SWAPO teve a maioria e Nujoma tomou posse como primeiro presidente do país a 21 de março de 1990. O namibiano recebeu diversas distinções e prémios pela sua liderança, incluindo o Prémio Lenin da Paz e o Prémio Indira Gandhi da Paz. O Parlamento da Namíbia conferiu-lhe os títulos de Presidente Fundador da República da Namíbia e Pai da Nação Namibiana. Em 2007, a SWAPO o nomeou
o líder da revolução namibiana. Na cerimónia fúnebre de Sanu Joma, o chefe de Estado angolano, João Lourenço, considerou o primeiro presidente da Namíbia um homem corajoso, um patriota namibiano convicto e um filho genuíno de África que se tornou um ícone da luta pelo resgate da dignidade e da soberania do seu povo. Sanu Joma também foi condecorado pelo presidente angolano João Lourenço com a medalha comemorativa dos 50 anos da independência nacional nas classes de honra, independência, paz e desenvolvimento. Ponto final a esta edição do Geração Jornal de sábado. Obrigado pela sua audiência. Boa noite, Angola. Fique bem. Até o nosso próximo encontro.